Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Hoje é dia 5 de agosto e nós estamos unidos para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. E como de costume, antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos juntos clamar a presença do Santo Espírito para que Ele nos guie nesse momento de meditação, oração e principalmente para que Ele nos ajude a fazer essa palavra encarnada e viva nas nossas vidas. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhe disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos hoje diante de uma narração da multiplicação dos pães. Provavelmente você já ouviu sobre a multiplicação dos pães, né, em outra ocasião, já meditou sobre isso. E hoje o Senhor quer, né, trazendo esse texto bíblico, nos chamar a refletir sobre alguns pontos específicos. E o que o Espírito Santo nos inquietava era muito sobre a missão de Jesus, né, e a missão ali dos 12, daqueles primeiros que seguiram Jesus e que são, né, assim, o fundamento da igreja, são aqueles que depois foram sucedidos de geração em geração pelos nossos padres, pelos nossos bispos, né, pelas lideranças da igreja. E vejam bem, Jesus tinha acabado de saber da morte de João Batista. João Batista era primo de Jesus, eles tinham um vínculo ali desde a barriga de suas mães, quando Maria e Isabel se encontraram e as crianças pularam ali no ventre, né? E imagine que Jesus, no meio da sua missão, sabe da morte de João Batista. Com certeza foi um momento de dor, foi um momento de angústia, né? Imagine você, talvez você já passou por essa experiência de perder alguém próximo, alguém ali da sua idade, que às vezes coloca a gente dentro dessas reflexões, né? Sobre a vida, sobre como a gente tem gastado o nosso tempo e tudo. Então, Jesus estava num tempo reflexivo e ele se retira, né? Não só por conta da morte de João Batista, mas assim, dentro do processo ele já tinha servido muito, feito muitas coisas e ele queria por um momento ali se retirar. Então ele se afastou das pessoas. Imaginem que Jesus planejou ali um tempinho de descanso. O que a multidão fez? Veio atrás dele, né? E aí a multidão, a sede das pessoas, a sede da humanidade, fez com que Jesus não conseguisse parar nem ali naquele momento que ele quis se retirar. Ou seja, a missão chamou Jesus. E Jesus não ficou chateado, ficou com raiva. Ele olhou para aquelas pessoas e teve compaixão
delas. Ou seja, por amor à humanidade. Jesus, que já estava gastando sua vida, gasta ainda mais. Isso não significa que Jesus não tenha tirado um tempinho para meditar, para rezar, para estar sós, talvez para descansar. Mas Jesus não consegue ficar indiferente aos apelos da humanidade. E quem dera, meus irmãos, se no nosso coração também estivesse pulsando assim forte, né? Essa inquietude em amar a humanidade, em levar a palavra de Deus para a humanidade, em socorrer Jesus também, que clama em tantas ruas, em tantos becos, em tantas comunidades. Jesus que grita em tantas crianças que não têm um referencial de amor, em tantos irmãos que estão nas ruas não por opção, mas porque ainda não entenderam que a vida deles é importante, que eles são amados e que eles têm uma família. Que o nosso coração pudesse nunca parar, enquanto existirem pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem Jesus abandonado e que podem estar vivendo como rico opulão, né? Que podem estar indiferentes à necessidade da humanidade. Eu sempre que medito com esse evangelho, eu peço ao Senhor a graça de ter um coração que arde de desejo por amar a humanidade, por amar os pequeninos, para que eu nunca pare, né? Isso não significa viver um desequilíbrio de vida, mas significa sempre ter gás e força e ânimo para continuar. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, por mais que eu esteja cansada, por mais que eu já tenha feito muitas coisas, mas que eu não queira parar, porque existe uma humanidade sedenta, existem tantos irmãos abandonados, existem famílias que a gente pode alcançar com o carisma que Deus nos confiou. Então, Jesus está sempre em missão. E esse é um dos chamados, que nós estejamos em missão. E Jesus não faz isso sozinho, né? Ele coloca os 12 apóstolos ali junto com ele. Os apóstolos queriam até dar uma ordem para Jesus, né? Vai, Jesus, despede a multidão, que eles se virem. Aí Jesus tem compaixão e diz, não, dá-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, ele já delega uma missão de alimentar, né, aquele povo aos apóstolos, que são ali a origem da igreja, como eu falei para vocês. Então, antes, né, o povo comia do maná, Deus mandava o maná do céu. E essa passagem da escritura, ela faz uma referência com isso. Agora, Jesus dá de comer. A igreja também nos manda esse alimento, que pode ser sim, né, feito toda a associação com a Sagrada Eucaristia, com a comunhão que a igreja nos coloca quando nós participamos da Santa Missa e nós fazemos comunhão e nós somos alimentados espiritualmente. E Jesus não é só ele que vai dar esse alimento, né? Ele convoca os 12 para que os 12 sejam canais de ofertar esses pães para humanidade. E aí ele diz, dai vós mesmo de comer. Mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Ou seja, os apóstolos, eles não eram perfeitos. Eles não tinham tudo. Eles nem estavam preparados. Mas eles deram tudo que eles tinham. Eles deram o pouco, as misérias, as fraquezas, mas deram, ofertaram, se entregaram. E nessa parresia como a de Jesus, eles não pararam a missão. Eles prosseguiram, né? Eles deixaram que essa necessidade mesmo da humanidade e que esse clamor de Deus, esse clamor do Santo Espírito não os deixasse parar. E esse é um apelo que o Senhor faz a nós também. Nós temos uma missão, você tem uma missão, você irmão acolhido, você jovem, você adulto, você família, você que conhece o Carisma Lumen, você que é a igreja, você que acompanha o Palavra Encarnada, você tem uma missão. E hoje o Senhor quer te convocar a não parar, porque a messe é muito grande, né? O nosso trabalho é muito grande. Nós precisamos servir a Deus. Deus se fez precisar de nós e poucos são os operários. Nós queremos estar como operários nessa messe, nesse trabalho,
no pouco que nós fazemos, no muito que nós fazemos, com o nosso cansaço, com a nossa limitação, mas nós queremos ofertar tudo a Deus. E Deus nos provou mais uma vez o seu milagre, né, no mês de julho, com a meta ser feliz, com a nossa evangelização ser feliz. E nós queremos também agradecer a você que deu o seu tudo, que se ofertou, que mesmo quando estava cansado, quando estava envergonhado, quando achava que não dava mais, foi lá e fez. Mesmo na sua timidez, gravou o seu vídeo, mesmo na sua falta de tempo, mandou mensagens e fez sua oração. Muito obrigada. Que o Senhor nos mantenha sempre a serviço, doando tudo que nós temos, o nosso pouco, que vai ser multiplicado e que vai se somar nessa grande riqueza de talentos, de carismas que é a igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos mantenha firmes, vigilantes, compassivos e amando a humanidade e a nossa missão. Amém.